slide de hoje é sobre o fator constitucional fogo, de acordo com a acupuntura. Sou Estela Mário Souza Marques. Bom, a simbologia do fogo e as suas representações. O fogo vem do cozinhar, né? Do aquecer. Aquecer alguma coisa, que é do caractere ru. E as suas representações são variadas, na natureza, na sociedade, a nível físico e também a nível emocional. Na natureza, a sua representação é o sol, que é o grande provedor. Na sociedade, a fogueira. A nível físico, a nossa temperatura mesmo, corporal. E a nível emocional, a nossa alegria, ou a nossa dificuldade em sentir alegria. Bom, o fogo e seus elementos. De acordo com a acupuntura, a gente não considera 4 elementos, mas 5. O fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. Todos estão interligados. Aqui, o fogo gera a terra. A madeira também gera o fogo. Então, fogo gera terra, madeira gera fogo. A água controla o fogo, porque a água apaga o fogo. E o fogo controla o metal, porque derrete ele. Então, de uma forma bem simplista, assim, bem resumida, isso quer dizer que todos os elementos estão interligados. E dentro do nosso corpo, dos nossos vários corpos, existem todos esses elementos. E como que a gente lida com todos eles? Como que um controla o outro? E como que é feito tudo isso em nós, para o nosso equilíbrio ou desequilíbrio? Bom, os eventos de formação. Como que se forma o fogo, o elemento fogo, em alguém que tem o fogo dentro de si? Todo mundo aqui tem esse elemento. Só que algumas pessoas escolheram ter o fogo de forma mais abundante dentro de si. Então isso a gente chama de fator constitucional. Algumas pessoas têm o FC, fator constitucional água. Outras pessoas têm o FC fogo, terra, metal, madeira. E hoje é do fogo. O elemento fogo, quando saudável, em equilíbrio, em plenitude, permite que as pessoas saibam como e quando é apropriado abrir-se ou fechar-se para as pessoas ao seu redor. Se no nascimento houver um desequilíbrio desse elemento fogo, a pessoa vai ter essa capacidade prejudicada de dar e receber. Então, se durante o parto houve complicações por causa da mãe, do pai, de modo energético, então esse FC fogo, esse neném, desde o seu nascimento, pode ter o seu FC fogo um pouco desequilibrado, a sua dificuldade de dar e receber prejudicada. Então vai ter que aprender, desenvolver isso melhor. E quando o FC fogo tem um desequilíbrio desde o seu nascimento, ou de acordo, após o nascimento, de acordo com algumas vivências, o que significa? Que eles podem se sentir com muita facilidade rejeitados, abandonados ou então não amados. Então isso influencia diretamente nas nossas emoções e depois no nosso comportamento. Quando o FC fogo está em desequilíbrio, ele não sabe quando abrir-se ou fechar aos outros. Já foi falado, por isso eles se sentem muito instáveis, oscilando da alegria profunda para uma tristeza muito profunda também. Pode ir. As ressonâncias principais do fogo. Como assim ressonâncias? Como que o fogo nos influencia, interfere na nossa vida? Como que pode ser percebido a nível corporal? Através do vermelho, que significa sangue, paixão, energia, movimento. Então quer dizer que esse fogo ele vai se expressar através da nossa face, do nosso rosto. Uma face mais vermelha ou então, quando o fogo em desequilíbrio, mais pálida. O som do fogo é o riso. Então, o riso é um som que emana do coração. É muito fácil que quem tem um fator constitucional fogo ria muito, ou ria descontroladamente, ou ria por qualquer motivo. E as pessoas não entendem por que estão rindo.
Então o riso harmoniza o corpo, equilibra. Então o tom de voz é em riso, o tempo todo parece que nós vamos quase rir. E essa falta de riso tem que ser muito bem observada, porque significa uma baixa no elemento fogo, ou então um excesso do fator constitucional água, quando nós estamos com muito elemento água no corpo. E o odor do fogo é queimado e se manifesta através da febre. Então, quando o fogo passa a estar muito desequilibrado dentro de nós, é muito fácil que tenhamos febre. E podem começar a perceber o odor, é muito fácil sentir o odor de queimado. Isso é muito interessante, são os órgãos do fogo. São 4, são 2 órgãos yin e yang. Os 2 órgãos yin é o coração e o protetor do coração. Então tem o coração e o protetor é o pericárdio. Esses 2 significam o yin dentro de nós, que é a expressão do feminino. E os 2 órgãos yang, o intestino e o triplo aquecedor. Então quer dizer que a parte masculina em nós, quando o fogo começa a estar muito equilíbrio ou desequilíbrio, pode se manifestar ou no coração ou no intestino. Certo? O coração então é o yin, que é o controlador supremo. Tudo passa pelo nosso coração. Raiva, tristeza, alegria, instabilidade, energias dos outros, energias inconscientes que não sabemos, energias de vidas passadas, formas de pensamento, tudo mais passa por aqui. E a partir daqui, irradia para todo o corpo. Então é fundamental ter um coração muito bem equilibrado. Porque se aqui já está desequilibrado, vai passar algo por aqui que vai enviar para todo o corpo já algo desequilibrado. Porque aqui é o centro. O pericárdio também é um protetor do coração. E quando o pericárdio em equilíbrio, a gente vai sentir mais facilidade em selecionar os nossos comportamentos. A gente vai pensar melhor antes de tomar uma atitude e de agir. Então nós vamos agir em vez de apenas reagir. Em desequilíbrio, dificuldade da separação de diferentes comportamentos, porque apenas reage, sem pensar. Continuando sobre os órgãos, o triplo aquecedor e o intestino delgado, que os 2 são yang. O triplo aquecedor, quando em desequilíbrio, causa deficiência no pulmão, em dispersar o Qi protetor. O Qi é uma energia para a acupuntura. Deficiência do estômago também para elaborar, para digerir e decompor os alimentos. Então, assim, dá para a gente perceber o quanto o elemento fogo ele é importante para nós, porque está relacionado a coração, a intestino, a pulmão, a estômago também, de forma indireta. E o intestino delgado, yang, é o separador do puro e do impuro. O quanto é importante a gente ter o nosso intestino delgado e suas energias equilibradas, porque senão a gente vai começar a separar isso de forma errada. E passa a ser altamente prejudicial para a gente. Igual é prejudicial separar as emoções de forma errada, também os alimentos e os comportamentos, porque tudo está interligado, e os pensamentos. Em desequilíbrio, o intestino delgado, o que acontece? Indecisão, confusão, ambivalência, problemas na criação de laços. Agora vai ficar um pouquinho mais prático, menos teórico, um pouquinho só. As principais questões de quem possui o fator constitucional fogo. Para a gente descobrir qual é o nosso fator constitucional, tem um teste muito bom na acupuntura para a gente fazer. E quando você descobre que realmente é o fator constitucional, você vai ter algumas questões já em mente para serem cuidadas, mas que acontece de qualquer forma com quem tem o UFC fogo. As principais questões, elas brotam quando as nossas necessidades não são satisfeitas. Mas a questão é muito fácil todas as nossas questões não serem satisfeitas o tempo todo. Então surgem questões como amor e calor humano,
inconstância emocional, proximidade e intimidade, clareza e confusão e alegria. Então são as questões principais do fogo. E quando essas necessidades não são satisfeitas, vai acumulando um monte de necessidade irrealizada, nós vamos tendo algumas reações, algumas respostas, que existe grande possibilidade dessas respostas serem inadequadas. Essa é a principal importância do TED de hoje, porque quando a gente passa a dar uma resposta inadequada, tem grande probabilidade disso causar sofrimento em nós e nos demais. Então, o TED de hoje é sobre sofrimento e FC Fogo. Essas respostas inadequadas, sobre elas existe um espectro, como se fosse uma linha de vários tipos de respostas, vários níveis de respostas diferentes de que o FC Fogo pode dar. Então, são 5 respostas inadequadas que causam sofrimento. A primeira é a resposta inadequada, compulsivamente alegre, miserável. Resposta aberto e excessivamente sociável, fechado e isolado. A outra resposta inadequada, hilário, sério. Vulnerável, excessivamente protegido. E instável, constantes. São 5 respostas inadequadas que causam sofrimento. A primeira, compulsivamente alegre para o miserável, considerando o espectro. Ou eu posso dar uma resposta de muito alegre, que eu vou estar alegre, saltitante, e querendo influenciar os outros para sentir a nossa alegria, porque é tanta energia dentro de si que tem que extravasar, transborda. Podem se tornar estimulados e alegres demais, sem motivo, simplesmente por respirar. As pessoas que vivem animadas desse modo tendem a ficar insensíveis às dificuldades dos outros. Por isso que é uma resposta inadequada, por isso que existe o sofrimento. Porque quando a gente vive 24 horas muito alegre, a gente não vai considerar com tanta facilidade quem está sofrendo. Nós estamos pulando de alegria, chegar alguém dizendo: nossa, eu tô com muito dor de estômago, muita dor de cabeça, meus pais separaram, seja o que for. Essa pessoa vai estar tão alegre que vai ter dificuldade de sentir empatia. E atrapalha na vida social, atrapalha na vida emocional e assim vai, gerando um ciclo vicioso. Divertidamente. Embora tenham essa capacidade de ser feliz, o FC Fogo, muitos sentem uma alegria que não é profunda. Por quê? Porque não tem motivo. É alegria, por respirar, por estar vivo, por estar com os demais, por ter aula amanhã, por estar de férias. Então não é algo exatamente profundo. Bom, e nessa resposta inadequada, o oposto disso, dentro desse espectro, é o miserável. O FC Fogo entra no estado miserável, que basta qualquer incidente que ele já se sente a pior pessoa do universo. Muito triste, miserável mesmo. Bom, a outra resposta inadequada, aberto e excessivamente sociável. Valoriza as conexões, ao mesmo tempo que sente que as relações são ameaçadoras. O FC Fogo nesse estágio tende a pular os estágios de relacionamento, parecendo que a intimidade não é merecida. Enquanto a pessoa no primeiro dia já se torna melhor amiga e conta toda a vida. Não teve as etapas. Em casa pode se sentir muito triste e fora de casa muito alegre, por sentir o calor humano dos outros. E tem uma tendência para levar tudo para o lado pessoal. Tendo muita facilidade para sentir mágoa. Chega para o chefe e diz: eu acho que eu estou me esforçando bem, acho que eu posso ganhar um empréstimo, posso subir de carreira. Ele diz: não, nós estamos sem dinheiro nesse momento. Ele não entende que a empresa está sem dinheiro. Vai dizer: o que eu fiz, não estou trabalhando direito, o que é isso, me esforcei tanto. Começa a gerar remorso, mágoa, tristeza, desespero.
Bom, e o outro do outro lado do espectro, fechado, isolado. Muita dificuldade para se relacionar. Muita segurança e se sentem muito relaxados na própria companhia, quando sozinhos. Muito raro em estar em festas, jantares, com muitas pessoas ao redor. Sentem muita insegurança com novas pessoas, criar vínculos. E tem uma oscilação muito grande entre fazer contato, ter essa facilidade e de repente sentir um gelo. Não sinto mais nada pela pessoa. Ontem era minha melhor amiga e hoje, não sei o que eu sinto. A terceira resposta adequada do espectro hilário. São artistas naturais, porque tem muita facilidade para fazer o outro rir com suas próprias bobeiras. Isso faz com que o UFC Fogo se sinta digno, valorizado e reconhecido. Mas a gente tem que prestar muita atenção, principalmente para quem é psicólogo, quando a pessoa se torna muito divertida, sempre, sem tristeza mesmo, isso é muito perigoso, porque pode ser um indicador de desequilíbrio do paciente, essa alegria exagerada. Bom, esse é o aspecto hilariante do espectro fogo. Do outro lado, sério. É uma seriedade extrema. Destrói o ambiente. Destrói mesmo, porque ninguém mais sente vontade de rir, todo mundo fica sério, ninguém entende o que está acontecendo, não tem riso, é uma atmosfera muito difícil de mudar, de ficar leve. Bom, a quarta resposta inadequada do espectro vulnerável. Quem possui o espectro fogo, o UFC fogo, fator constitucional fogo, quando em desequilíbrio, em sofrimento e causando sofrimento para os demais, se sente muito exposto, desprotegido e vulnerável. Se sente muito dependente dos outros. E quando sente que está sendo dependente, ele dá um passo para trás e fala: não, eu quero voltar a ser independente porque eu consigo. Hora ou outra vivencia a síndrome do chuta, que é o quê? Que de repente o fogo está tão aberto para os demais que qualquer um pode chegar e eu não escolho quem chega. Isso é altamente perigoso, porque se não existe essa seleção, várias pessoas podem me machucar, podem realmente me chutar. Então por isso que é importante o equilíbrio entre abertura e fechamento. Facilidade para se sentir magoado, impaciente para criar novas amizades, tímidos e vulneráveis em grupo. Bom, do outro lado do espectro, o excessivamente protegido, que é muito perigoso também, que causa muito sofrimento, porque o coração se fecha muito. Então diz: ninguém entra, não vou conhecer ninguém, porque qualquer um pode me machucar. Relacionamentos são altamente ameaçadores. Por fora, o UFC Fogo começa a parecer invulnerável, como se tivesse um escudo. Ninguém consegue entrar, nada penetra. E leva muito tempo para confiar em alguém. Finalmente, a última resposta inadequada que causa sofrimento para o UFC Fogo é o instável. O espectro instável, que as emoções são flutuantes, sem motivos, sem grandes incidentes. Estou sentindo alegria, de repente estou altamente triste, agora eu já estou com muita raiva de todo mundo. E eu não sei por quê. Vive em altos e baixos, para os demais parece que isso é uma dupla personalidade. Mas a verdade é que o UFC Fogo gosta dessa instabilidade de alto e baixo, porque sente excitação. Porque é muita vivência, uma após a outra. É muita experiência, mesmo que não dê tempo de ser digerida. Então é isso, o humor varia de acordo com o calor humano recebido, excitação pelos altos e baixos. E do outro lado, do espectro, é o constante. Constância nas emoções, mas de tanta constância, de tanto equilíbrio, gera um desequilíbrio. Porque começa a acontecer o embotamento afetivo. Alguém fechado, que sente sempre a mesma coisa, que não se excita por nada. Nível de prazer baixo.
que é a monotonia. E quando esse fogo começa a perceber essa monotonia, que é exagerada, ele diz, nossa, eu vou fazer alguma atividade. E começa a buscar desesperadamente atividades. E quando em muito desequilíbrio, pode buscar drogas, bebidas, estimulantes, para sentir toda essa vida dentro de si. Bom, então é isso. O TED de hoje acabou. Pergunta. Isso aí é considerado propriamente um comportamento bipolar? Então, tem grande facilidade de desenvolver bipolaridade. Aí existe um desequilíbrio. Em grande desequilíbrio, né? É porque a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, ela não lida exatamente com esses termos da medicina ocidental, do DSM, que a gente sabe, de transtorno de ansiedade, TDAH, bipolaridade. Mas se fosse falar em termos, passando da MTC, da tradicional chinesa, para cá, tem muita relação mesmo com a bipolaridade. Quando em desequilíbrio, quando passa a dar respostas inadequadas desses espectros, desses 5 espectros. Desses estudos que você está fazendo agora com a acupuntura, que relações que você já foi fazendo com outros temas que a gente lida aqui? Nossa, é muita coisa. É muita coisa, mas assim, que pode ter surgido, que ficou mais forte. Porque assim, a acupuntura ela é extremamente espiritual. E aqui a gente tenta buscar uma visão de alma integral. Embora tenha muitas pessoas aqui da psicologia, a gente não quer lidar só com o corpo emocional, mas corpo mental, corpo físico. Então, a acupuntura, ela traz diretamente as reações no corpo físico. E como essas energias influenciam a emoção, que a emoção passa para o comportamento. Então, assim, não sei, tem muita coisa bagunçada na minha cabeça, mas tem tudo a ver estudar acupuntura. Stella, dentro de uma das simbologias do fogo, dentro do holístico, nós trabalhamos com exercício. Você está falando que você busca assim, vários estudos com o corpo, a mente, né, do indivíduo através de várias técnicas. Uma que nós assim, que adotamos, que o paciente tem uma resposta mental muito boa, é que, por exemplo, nós colocamos, a pessoa coloca, não sei se vocês, né, já fizeram, eu acredito que sim, coloca as emoções dele, ou que seja negativo ou positivo, dentro de um recipiente e ali coloca fogo, né? E aquele fogo, ele, à medida que o fogo vai aumentando, a pessoa vai criando aquela imagem, né? O que ela idealizou junto com aquele fogo. Então, assim, nós já temos feito esse estudo, né, e essas práticas, que a resposta depois com esses pacientes é assim, sabe? Por exemplo, o que ele estava sentindo hoje, né, amanhã, por ele ter eliminado no fogo, já não mais existe dentro dele, né? Então, assim, eu achei muito interessante seu estudo, através também da acupuntura, que nós, assim, os holísticos, eles têm o fogo como principal elemento para a construção do ser. Tá? Obrigada. Achei muito interessante. É legal porque assim, eu tenho duas ponderações para fazer. Essa questão do fogo é muito interessante porque assim, nos relatos que tem nas cidades umbralinas, quando há alta concentração de pensamentos negativos, o elemento que eles usam para purificar é o fogo. Então é uma coisa muito interessante a se pensar. E essa questão do equilíbrio também que você fala, isso é muito legal porque assim, se reflete em toda a nossa vida, desde o microcosmo até o macrocosmo. Então, por exemplo, se a gente for pegar a questão de elementos, a Terra a gente sabe que é constituída 70% de água.
muito interessante, mas o nosso corpo tem a mesma porcentagem. Então, assim, é essa questão de o microcosmo refletir o macrocosmo. E aí, quando fala dessa questão do equilíbrio, é muito legal, porque no Evangelho, no Livro dos Espíritos, tem lá a questão que o pessoal pergunta para Kardec, as leis naturais, se elas podem influenciar na nossa moral, né? Se pode ajudar. Como assim? Lei da gravidade, as leis da natureza. E os Espíritos respondem que é uma lei só. E isso é magnífico. E aí ele fala do seguinte, o que é a dor? A dor, ela é um manifesto de quando algo em nosso corpo entra em desequilíbrio. Então ela é um instrumento de correção divino. E a dor, ela é um indicador que a gente tem, porque a gente ainda não consegue perceber conscientemente que algo está fora do eixo. E isso é muito bonito, porque é isso que você está falando. Que aí oscila, ou fica de mais, ou fica de menos, e nunca é bom os extremos, porque os extremos que faz ficar fora do eixo, e aí acabou. Bom, estou vendo se eu tenho algo a dizer. Concordo, você falou, muito interessante pensar desse ponto de vista, do micro para o macro. A acupuntura tem essa proposta também. As diversas medicinas chinesas têm essa proposta, né? Uma coisa que eu gostaria de dizer também, a forma que eu vou situando isso, eu já li a respeito umas teorias assim, não muito conectadas ao espiritismo a princípio, mas que podem ser conectadas, que nesse intervalo da nossa evolução dos animais para o humano, a gente passa pelos elementais, né? Seriam seres aí da natureza, vivendo, como se fossem encarnações, só que em corpos mais sutis. A gente vai vestindo vários corpos, até o astral, que seria o mais denso, seria tipo o astral. E nesse caminho, o que eu já vi a respeito, é que a gente perpassa por seres de elementos específicos. Nós somos seres só de fogo, nós somos seres só do elemento água, só do elemento ar, só do elemento terra. E uma das coisas que o Espiritismo traz é que a distância entre a evolução dos animais e a nossa evolução, e isso a gente está pensando ali no cachorro, que às vezes parece ser mais bonzinho do que a gente, é a mesma distância que nós temos de Deus. Então é um absurdo essa distância, que a gente não tem muita noção do que parece no caminho, né? E é legal pensar nesse sentido, a forma que eu vou situando isso, porque o que nos faz humanos hoje é que a gente já tem todos os elementos. A gente passou por todos esses elementos e a gente tem todos os elementos. A gente tem o fogo, a água, a terra, o ar, ou no caso da acupuntura, o fogo, a água, a terra, o metal, a madeira, né? Eles consideram o ar, eu fico putíssimo com isso, porque eu não sei onde eles colocam o ar. Eles tratam como vento. Oi? Eles tratam como vento. Mas no caso ali não está como vento. Tá Mas como é porque o vento é uma patologia na medicina chinesa. Eu perdi o que eu estava falando. Nossa. O ar, que não é Sim. vento. Já estão presentes em nós. Sim, nós temos todos os elementos. Sim, e que essa organização dos elementos em nós, essa questão do fator constitucional, é uma escolha que a gente faz reencarnatória. Eu preciso trabalhar certas questões mais ligadas ao fogo. Eu, por exemplo, sou muito passivo, muito inativo, coisa assim. Sou uma pessoa mais fria. Aí eu organizo a minha reencarnação para que o meu corpo, minha constituição fisiológica, esteja ligada ao fator constitucional fogo. E a gente vai fazendo isso com os vários elementos, da mesma forma que a gente faz com os signos. Eu preciso trabalhar mais questões de equilíbrio, então eu nasço Libra, assim vai, sabe? E é interessante pensar nesse sentido também, né? Situando isso em outros contextos. É isso. Estela, e a hora que você falou a questão do desequilíbrio da energia no nascimento, como é que se daria assim? E para reequilibrar tanto do excesso quanto da falta, como é que faz para reequilibrar esse elemento? Porque o do nascimento me deixa assim super curiosa. Bom, pode ser realmente a nível prático, a mãe, a família começar a fazer acupuntura ou então outros tratamentos. Ou então a mãe passar muito afeto, muito calor humano para o bebê. Porque se a mãe se sente muito insegura ou tem alguns incidentes antes do parto ou durante a gravidez, é muito fácil que essa criança se sinta rejeitada desde o início.
Essa é a grande problemática. Então vai ser necessário que os pais sejam muito calorosos. Até mesmo, eu penso que a nível espiritual, reencarnatório, pode buscar por pais extremamente protetores. Que se um psicólogo, um psicanalista fosse analisar de longe, ia dizer que esses pais são problemáticos porque são excessivamente grudados, tentam passar segurança de modo extremado, mas talvez foi exatamente o que aquela criança, por causa daquele fator constitucional, precisou para se reequilibrar. Então, assim, uma palavra-chave para quem tem o fator constitucional fogo, para lidar para o resto da vida, é calor humano. Veio para sentir, receber e dar calor humano. É assim que equilibra e desequilibra. Quando você recorreu àquele gráfico para explicar as relações entre os 5 elementos, por exemplo, com relação à água que controla o fogo e tudo mais. Quando a gente tem uma pessoa que tem o fogo muito exagerado, é possível que através de comportamentos específicos da água, ela possa neutralizar um pouco o excesso do fogo. É possível que uma pessoa consiga, através de outro comportamento e de outro elemento, conseguir equilibrar algo que em si não está equilibrado? Sim. Aquele gráfico, ele é usado para fazer análise de quando a pessoa chega pedindo ajuda nos consultórios, seja para receber tratamento de acupuntura, ou psicologia, ou outros. O profissional faz aquele gráfico, faz algumas perguntas específicas para o paciente, para saber onde que está o desequilíbrio. E de acordo com várias perguntas, como o que você costuma comer de manhã, à tarde, à noite, quais horas você costuma dormir, quais as estações você gosta mais, e outras perguntas, você faz aquele gráfico para ver onde que está o desequilíbrio. E aí, dependendo da pessoa, de várias circunstâncias, de como esse gráfico ele é feito, pode usar o elemento água para equilibrar assim. E aí, no caso, algo bem simples é: tome mais água, tome mais banhos. A Ayurveda trabalha um pouco com essa ideia também. Só que tem algumas diferenças. A acupuntura ela trabalha às vezes com o próprio elemento para equilibrar, né? Por exemplo, você equilibra o fogo com o calor humano. A acupuntura ela trabalha mais com o oposto mesmo. Então, se o seu desequilíbrio é em fogo, você busca a água, sabe? Você não busca o próprio fogo. E tem algumas relações interessantes. Ela está estudando medicina tradicional chinesa, eu estou estudando a tradicional indiana, né? A Ayurveda, a acupuntura. E a gente vai construindo isso aí, vamos ver o que vira. Tudo tende. Tudo tende. Você pretende dar continuidade com os demais elementos nos próximos TEDs? Sim, a ideia é essa. Ótimo. Passar por cada um deles. Muito bom. Só isso? Então, tchau, tchau. Stop. Até a próxima. Pode parar? Até a próxima, pessoal.